Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos ao vivo para mais um momento de estudo bíblico. Hoje sobre o tema A Vida à Sombra da Cruz. Hoje, dia 10 de junho de 2020, 20 horas. Saudamos, então, a todos para este momento especial, esse momento de estudo bíblico, e assim também saúdo os demais colegas aí presentes, pastor Samuel, pastor Carlos e pastor Fernando. Nós somos aí os pastores do distrito de Linorte aí se reunindo, então, para mais este momento de estudo bíblico, e assim também convidamos, os membros das congregações e também aqueles que nos assistem aí de todo o nosso território deste imenso Brasil e até mesmo de fora, por que não? Então, boa noite a todos, obrigado pela presença e que Deus esteja então conosco neste momento de estudo bíblico. Boa noite, queridos irmãos. Noite de quarta-feira, já tradicional nosso momento de estudo bíblico. Boa noite, queridos colegas Diego, Fernando e Carlos. Como é bom podermos estar reunidos no mesmo ambiente virtual ou ambiente remoto, né? Se não podemos estar fisicamente juntos, porque as condições hoje nos impedem, mas podemos estar juntos meditando sobre a palavra de nosso Deus. Que bom! Podemos também contar com a presença, a participação de todos os nossos irmãos na fé, sempre junto conosco em nossos momentos de estudo bíblico. Também convidamos a todos que nos acompanham para que possam também compartilhar em suas redes sociais o nosso estudo bíblico, assim podemos alcançar um maior número de pessoas. Claro, não buscamos audiência, mas queremos que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. Hoje, sobre a temática A Vida sob a Sombra da Cruz. Boa noite a todos. Alex Plau, Bonaceira, em dois idiomas que eu só mais ou menos entendo um pouquinho do dialeto lá de onde a gente veio. Grande abraço a todos, que Jesus Cristo esteja. Abraço. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, estimados colegas, Samuel, Diego e também o Fernando. É uma alegria estarmos juntos em mais esse dia, para este momento de estudo bíblico. O tema hoje, então, A Vida à Sombra da Cruz. Também de forma especial, já aproveitando para saudar os colegas aí pelo dia de hoje, o dia do pastor. Parabéns aos colegas, parabéns àqueles pastores, os demais pastores também, que Deus possa encher ricamente a vida de cada um com bênçãos e mais bênçãos, para que nesse trabalho tão bonito possamos sempre estar levando a palavra de Jesus a muitas pessoas. Queridos amigos, sejam bem-vindos, então, a este nosso momento de estudo bíblico. Eu convido para iniciarmos nosso momento, falarmos com o nosso Deus em oração. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti para agradecer por mais um dia de vida que Tu nos deu. Agradecemos por todo o Teu cuidado, por toda a misericórdia, por todo o amor que Tu tens por nós a cada dia das nossas vidas. Pedimos de forma especial as bênçãos, as Tuas bênçãos, para cada um de nós também neste momento de estudo bíblico. Ó Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo para que Ele possa nos iluminar, para que a Tua palavra possa tocar no nosso coração, possa fazer sentido na nossa cabeça, e assim possamos ser fortalecidos nela. Ó Senhor Deus, também queremos Te pedir que Tu nunca nos deixes faltar a Tua palavra, que nos anima, que nos traz o Teu perdão, que nos fortalece e nos consola. Ó Senhor Deus, permite que sempre, de alguma forma ou outra, possamos ter a Tua palavra. Amado Pai, abençoa-nos neste momento e em todos os dias da nossa vida. Amém. 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 Muito bem, colegas. Então, vamos para o nosso tema de hoje, A vida à sombra da cruz. Que vida, que cruz, Como é que é essa vida, então, é a sombra da cruz?
claro, a cruz de Jesus Cristo. Isso, né? Estamos aí nesse dia especial, né? Também saúdo aí, meus parabéns aos colegas que estão aqui presentes, né? Claro, já os cumprimentei, né? Já dei os parabéns para eles antes, assim eles também já fizeram. E também saúdo, né? E dou os parabéns a todos os nossos colegas pastores, seja da IELB, também aqueles que são de outras denominações e que têm também cuidado pelas suas ovelhas. Muito bom. Dito isso, a gente agradece a presença de todos aqui nesta noite, né? E vou dizendo, então, antes de partirmos para o estudo, antes de olharmos as saudações das pessoas que estão nos olhando, então, para compartilhar a live, cliquem ali no botãozinho de compartilhar e vão compartilhando aí com os amigos, vizinhos, familiares, grupo de WhatsApp, esteja o grupo. Pastor Fernando vai dar uma palavrinha? Bom, antes de mais nada, o primeiro dia de pastor que nós temos todos enquadrados com filhos, alguns já aqui e outros recentemente, com a grande dádiva de notícia, dádiva de Deus. Então, parabéns, já está sendo formado, já foi formado, Deus está entretecendo os músculos, medulas e ossos, como Salmo 139 nos diz, e Deus abençoe a mais um colega aí que cresce a família. Obrigado, pastor Fernando. E a todos aí que estão chegando, estão comentando, um forte abraço, agradecemos as felicitações de todos por estarem aí conosco e estarem compartilhando também essa live, esse nosso estudo bíblico hoje sobre o tema, deixa eu colocar aqui o tema para não me perder, a sombra da cruz, a vida à sombra da cruz, né? Essa que é a cruz de Cristo. Então, o que entendemos, né, nessa live de hoje, né? Qual é que é, praticamente, aqui a gente vai falar, então, hoje sobre a vida do cristão, a vida do seguidor de Cristo, né? Nós estamos aí iniciando este período especial dentro da igreja cristã, que é o período de Pentecostes, pós-Pentecostes, vamos dizer assim, né? Período que a gente lembra, e já lembrou, já falou aqui sobre a descida do Espírito Santo. E hoje, então, digamos assim, vamos ver como que segue essa vida deste cristão, que é abençoado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de nosso Deus. Quais que são as alegrias, as dificuldades que nós temos, né, por estarmos ligados a Cristo e também à cruz, né, a cruz dele, porque se estamos ligados a Cristo, né, como diz o apóstolo Paulo, né, pelo batismo somos ligados tanto na sua morte quanto na sua ressurreição, né? Então, por isso estamos ligados também a esta cruz, e como o próprio Jesus diz, quem quiser ser meu seguidor, este deve carregar, então, a sua cruz e me seguir. Então, a vida do cristão, ela está baseada, em primeiro lugar, naquilo que Cristo fez por ele. Mas por que porque isso é importante a gente analisar, talvez, para iniciar. Por que foi necessário isso? Por que é necessário lembrar da cruz? O que a cruz nos lembra? O que essa palavra, a princípio, hoje, quando a gente fala em cruz, a gente logo vê a imagem de Cristo. Mas o que a cruz, ela remetia, vamos dizer, antes, né? Hoje a gente logo lembra de Jesus, mas o que essa palavra cruz significava e significa, né? Dentro do contexto lá do Novo Testamento, também do Antigo Testamento. O que era essa palavrinha cruz? Não sei se vocês... Joguei aí verde, vamos ver quem é que vai se arriscar. Isso é interessante, né? Porque, como bem tu disse, né, os cristãos, eles passaram a adotar a cruz como um sinal, né? Mas isso depois. Para lá, os primeiros cristãos, a cruz era um sinal de horror, onde, se a gente pegar, né, a cultura romana, era pena de morte, era a cruz. Então, era um sinal de morte. Quando a gente pensa hoje em cruz, às vezes a gente romantiza muito ela,
alguém fez a seguinte comparação. É a mesma coisa que hoje, Jesus estivesse vindo ao mundo hoje, vamos dizer assim, e a pena de morte fosse cadeira elétrica. E aí, então, em vez de uma cruz, de repente, numa correntinha ou estampada no altar, nós teríamos uma cadeira elétrica. Para mais ou menos comparar e a gente ter uma ideia. E aí se torna uma coisa horrível para a gente. Imagina ter uma cadeira elétrica pendurada aqui. Não é legal, né? Mas se tornou um símbolo para os cristãos. E é importante o que a cruz nos traz. E aí isso se torna não uma coisa horrível, mas algo maravilhoso. Mas ela aponta para o nosso pecado. Porque lá Jesus morreu. E não foi por causa dele mesmo, mas foi por causa dos nossos pecados. E aí, então, a gente poderia dizer assim, essa vida à sombra da cruz é reconhecer os nossos pecados que colocaram Jesus naquela cruz, né? Esse é o grande sentido, então, da cruz. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Exato. E lembrando que Cristo não permaneceu na cruz, né? O que era um instrumento de tortura, hoje para nós significa um símbolo não de morte, mas um símbolo de vida, um símbolo de resgate, um símbolo de salvação. Porque nós, como cristãos, cremos e reconhecemos que a cruz de Cristo ela foi necessária para que nós hoje tivéssemos acesso à salvação, para que nós hoje tivéssemos acesso à vida eterna e pudéssemos viver uma vida tranquila, para que nós hoje pudéssemos viver em paz, numa esperança de receber a graça de Deus, de receber a vida eterna de Deus. Como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, lá no capítulo 5, ele diz, agora nós fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz, ela só nos é possível porque todos os tormentos que deveriam ser nossos foram pagos na cruz. Foram pagos por Cristo na cruz. E hoje nós estamos livres destes tormentos e temos paz. Paz com Deus, e como o apóstolo segue escrevendo, foi Cristo quem nos deu, pela sua morte e ressurreição, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus, e agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. Quem acompanha o nosso devocional de ontem, nós refletimos a respeito disso, a respeito desta esperança. Não é uma esperança vaga de algo que eventualmente pode acontecer, mas é aquela expectativa do estar prestes a receber algo que já nos está garantido. Eu comparo essa esperança, essa expectativa, a um atleta que já venceu uma competição e agora aguarda apenas o momento de receber a medalha. Essa medalha já é dele, só falta o momento de subir no pódio e receber, então, essa medalha. A cruz de Cristo é, por assim dizer, o nosso pódio, ao qual nós recorremos para dali receber o prêmio, que é a vida eterna que Cristo conquistou para nós na cruz. Então, nós vivemos à sombra desta cruz, à sombra da certeza da salvação, a certeza da vida eterna, que já é nossa, nós ainda aguardamos para receber. E um compartilhar sobre este romantismo, né, pastor Carlos citou antes, o romantismo até mesmo da imagem de Jesus, a importância da cruz, viver à sombra da cruz e não romantizar Jesus, porque o desenho que nós temos dele hoje, a figura, o semblante, ele é um desenho do século XIX, século XVIII, XIX, ali, onde foi pintado o rosto de Jesus. Mas nós não sabemos qual é o rosto de Jesus. Quando a Bíblia nos fala, ouviremos a voz do bom pastor Jesus,
É pela palavra revelada que ele se mostra, porque nós não vamos reconhecer ele nem pelo rosto quando a que caiu a conexão. Será que, pastor, vocês estão ouvindo? hora de partir deste mundo e nem pela sua voz, porque nós não temos a voz dessa. Obrigado, isso, agora voltou. Desculpem, colegas, o sinal aqui em Capão está meio complicado hoje devido à chuva. Então, voltando, nós não vamos reconhecê-lo na nossa partida ao céu pelo seu rosto, porque aquele não é o rosto de Jesus. A voz dele não está na nossa mente e coração, a sua palavra sim. Nós vamos reconhecê-lo pelas suas marcas da cruz. As marcas nas mãos e nos pés. Eis que é o único que ressuscitou e continua no seu corpo com as marcas da cruz. E daí nós lembramos Lutero que ele disse, porque os seres humanos são muito humanos e Deus é todo poderoso, ele pegou substâncias da sua criação para deixar garantido na sua escritura que ele se revela como Deus Salvador. Então, a água, que é bem humana, com a palavra, a substância da água com a palavra é o batismo. A substância do pão, do trigo e da uva, que ele criou o trigo e a uva, ele, com Cristo, o corpo e sangue dele. E uma grande substância que Lutero nos traz é a árvore, a madeira, que até Jesus era como o pastor Carlos trouxe, era uma condenação humana só. Com Jesus, aquela árvore da cruz se tornou objeto da salvação em Cristo, né? Então, vamos reconhecê-lo pelas marcas da cruz. E daí, sem dúvida nenhuma, quando chegar a nossa hora, ele se apresentará para nós, para todos os seus filhos batizados que creem, ou que não foram batizados, mas que creram no último dia, e ele vai dizer, benditos do meu Pai, entrem agora comigo na glória eterna. A marca da cruz, né? Uhum. Exato, a gente tem essa questão da cruz, acho que bem presente, ela deve ser algo bem presente na vida nossa, vamos dizer assim, na vida do cristão, né? O cristão, é até engraçado, né? Cristão, Cristo e cruz, né? Elas são palavras que até começam meio parecido, ou seja, nós estamos intimamente ligados, podemos dizer assim, a cruz, a marca. E claro, a gente lembra, né, que essa morte de Cristo, esse sofrimento de Cristo, vamos dizer assim, aquilo que Cristo levou foi exatamente em nosso lugar. E é necessário a gente, como cristão, reconhecer isso. Reconhecer o quanto que a gente, vamos dizer assim, causou a morte de Cristo, e causa ainda por causa dos nossos pecados. Isso tem que ser algo, vamos dizer assim, constante na nossa vida, na nossa do cristão. Entender a nossa realidade, né? Entender quem nós realmente somos. Porque, às vezes, né, como foi falado, há muito um romantismo em cima disso, e isso é às vezes a gente romantiza, vamos dizer, também o pecado, né? E esse romantizar o pecado que é problemático. Vamos dizer assim, botar uma maquiagem, embelezar o pecado, e aí a gente entra para um ponto seguinte, no momento, né, que a gente começa querendo romantizar, embelezar o pecado, e até mesmo embelezar, vamos dizer assim, aquilo que Cristo fez, né, romantizar e tal, a gente acaba esquecendo daquilo que realmente Cristo fez, da sua morte, que ele morreu por causa do nosso pecado. Não tem nada de bonito nisso, né? Aí a gente lembra, maldito aquele que for pendurado no madeiro. E por isso é que Jesus, antes, né, quando ele chama os seus seguidores, né, ele disse, alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ele fala assim, se você quer realmente me seguir, você não pode querer romantizar tudo isso, a vida do cristão, e pensar assim, não, isso é tudo
muito bonito e tal, e Jesus, mas é sofrimento. A vida do cristão, ela está intimamente ligada àquilo que Cristo fez por nós, a sua cruz, a sua morte. E a gente não pode maquiar isso, não pode esconder isso, não pode, às vezes, tentar deixar bonito, como talvez o pastor Fernando falou, né, dessas imagens que a gente tem, às vezes, de Jesus. Por isso que eu gosto até mesmo daquele filme, não sei se vocês vão concordar comigo, mas aquele filme lá do que o Mel Gibson fez, né, A Paixão de Cristo, né, que aquele lá não tem nada de romântico. Eu não sei se quem aí, quem está nos assistindo já viu esse filme, né, mas ele mostra aquilo que é a realidade. E é isso que é importante também para nós entendermos, nós seres humanos, entendermos a nossa realidade, né? Não a situação em que nós estamos, a situação em que nós vivemos. Só para trazer um pouquinho, às vezes eu vejo assim que as pessoas não entendem, mudando assim um pouquinho de visão, assim, que eu olho assim para essa questão daquilo que vem acontecendo no mundo e digamos assim, mas tanta gente está morrendo. Gente, a morte é algo que vai acontecer. Ela é a consequência do nosso pecado. E não dá para negar isso. A morte é real, a morte acontece, ela é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, né? Tudo isso que vem acontecendo no mundo é consequência da atual situação que já vem herdada desde lá do Jardim do Éden, do ser humano. O pecado, e a gente não pode esconder, não pode querer maquiar isso, dizer e fazer romantismo em cima disso, ou tentar assim dizer, não, a morte não existe. Não, a morte existe, ela é real, ela é consequência do pecado. Assim como nós estamos nesse mundo, nós lembramos da morte, daquilo que Cristo fez do seu sacrifício, e que, justamente por a gente ser seguidor de Jesus, vai ter sofrimento. Tome a sua cruz e siga-me. Na outra versão, na NTLH, nem vai falar em cruz, né? Vai falar diretamente em sofrimento. Se alguém quer vir após mim, tem que saber que vai sofrer, né? E essa é a nossa realidade como cristão nesse mundo. Saber que o sofrimento, saber que isso, por causa do pecado, é algo que vai ser constante também em nossa vida. E não adianta ficar de bonitinho, querer chamar a atenção. Não, é o pecado, é algo sério que a gente tem que realmente bater de frente, combater, porque é isso que Deus fala também através da sua lei, né? Desculpa aí o meu discurso aí meio... Não, estamos aí para a questão, então, da vida à sombra da cruz. É justamente, esse é o início, é olhar, então, para aquilo que realmente aconteceu na cruz, onde Jesus Cristo carregou os pecados de toda a humanidade, os meus pecados e os teus pecados. Isso causou imenso sofrimento, dor, morte de Jesus Cristo. Eram os nossos pecados que ele estava carregando. Era a nossa morte que ele estava suportando ali. Ele morreu por nós, né? Então, para que agora nós tivéssemos vida. E aí, então, essa vida à sombra da cruz é olhar para o que Jesus fez e reconhecer essa nossa realidade do pecado. É não agora na nossa vida pensar assim, eu nem peco tanto assim, será que eu sou tão pecador? Né? Mas é nós pensarmos no nosso pecado, e que esse pecado causou a morte de Jesus Cristo. É reconhecer o nosso pecado. E aí nós temos um bom exemplo, que é o Salmo 51, que seguidamente nós lembramos ele no nosso culto, né, nos nossos momentos de devoção. É nele que está contida aquela parte tão bonita que a gente costuma cantar nos nossos cultos luteranos após a mensagem, né, o ofertório, cria em mim, ó Deus, né, onde o rei Davi, ele
ele está muito angustiado por conta de um pecado que ele cometeu. Ele havia cometido um pecado grave com Betseba, havia mandado matar Urias, que era marido de Betseba, para ficar com ela. E aí, então, o profeta Natã vai até ele, e aí diz, né, ou leva ele a reconhecer que ele pecou, né, através daquela historinha que Natã conta, né, olha, um homem tinha muitas ovelhas, era muito rico, e tinha outro que só tinha uma ovelha. Esse homem rico recebeu uma visita e foi lá e pegou a única ovelha daquele homem e fez um churrasco dela, matou ela e ofereceu ela de jantar. O que esse homem deve acontecer com ele, diz o Natã. E o rei Davi disse, esse homem deve morrer. E aí então Natã diz, esse homem é tu, porque tu foi e pegou a única mulher, né, a mulher daquele homem, né, matou ele. E aí então Davi, ele não tenta barganhar com Deus, ele não tenta, mas não foi tanto assim, mas eu sou rei, eu tenho o direito de fazer o que eu quero, mas ele então, ele se coloca em humildade e reconhece esse pecado. E aí o Salmo 51 traz, justamente esse Salmo de Davi, depois então que o profeta Natã falou com ele. Ele diz assim, por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados, purifica das minhas maldades e lava-me do meu pecado. Aqui então, o rei Davi, ele está reconhecendo o quanto ele é pecador. Ele diz, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que tu detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. E aqui então ele diz assim, o meu pecado está diante de mim. E aí a gente precisa lembrar disso, às vezes a gente tenta esconder os nossos pecados. Quem quer que os seus pecados apareçam? Só que o problema não é só a gente tentar esconder esse pecado de pessoas, é a gente querer esconder ele de Deus. E quando a gente tenta esconder ele de Deus, na verdade a gente está negando ou indo contra o que Jesus fez na cruz. Porque se a gente está tentando esconder o nosso pecado de Deus, a gente pode estar dizendo assim, bom, o que Jesus fez na cruz não tem valor, não pode ser capaz de perdoar esse meu pecado. E aí então, Davi, ele é enfático, eu conheço os meus erros, o meu pecado está sempre diante de mim. A gente precisa aprender a reconhecer os nossos pecados e o quanto eles trazem coisas ruins na nossa vida. O pecado, ele nunca vai trazer coisas boas, né? Mas o texto continua e ele diz assim, eu tenho sido mal, e então ele relaciona não aquele único pecado a que Natã se referia, mas ele diz assim, de fato, eu tenho sido mal desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia que fui concebido pela minha mãe. E vem essa grande declaração de, não é só aquele pecado, mas isso é desde que eu nasci, desde que eu fui concebido, eu sou pecador. O mundo atual vem trazendo essa questão do pecado não existe. Faça o que o teu coração quiser, o que a tua vontade quiser. Se tu é feliz, isso não é pecado, isso não é errado. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer, nem tudo que o nosso coração quer é bom. Mesmo que às vezes isso nos traga num momento de alegria. A nossa perspectiva não é que o mundo está nos dando, e a gente tem que cuidar para não incorrer nesse erro. Mas é a perspectiva que a palavra de Deus nos dá. Essa é a perspectiva. Desde que eu nasci, eu tenho sido pecador. Desde o dia que eu fui concebido. E aí, então, ele diz assim, tira de mim o meu pecado e eu ficarei limpo. Lava-me e eu ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. E aqui ele reconhece, então, que por causa do pecado, ele é esmagado, ele é todo quebrado. E é isso que o pecado faz na nossa vida. Mas não adianta ficar tentando esconder, né? Enquanto eu não confessei o meu pecado, né, eu me afundava cada vez mais. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me colocava ainda mais no fundo da lama.
A gente reconhece os nossos pecados. E isso é viver à sombra de Cristo. Porque a gente pode reconhecer os nossos pecados, sabendo que tem quem perdoa eles, ou quem já perdoou eles. Isso é viver à sombra da cruz. É olhar para Deus e não tentar esconder nada, não tentar mascarar ou puxar, mas Deus, eu cometi esses pecados, mas eu fiz outras coisas tão boas. Eu tentei viver, eu até fui na igreja essa semana, eu li a Bíblia, olhei 3 cultos esse domingo, participei de tantos estudos bíblicos, né? Não, isso não adianta. Isso é querer mascarar, né, o que Cristo fez por ti. E aí vem o primeiro ponto de viver sobre a cruz, é reconhecer essa nossa dura realidade de ser pecador e de merecer a condenação e o castigo, a morte, não só a morte aqui, mas a morte eterna. E aí, então, confessar os nossos pecados a Deus. E aí, então, vem isso, né, que os pastores já ressaltaram de uma forma muito bonita, onde Deus vem, ele estende a mão, porque ele fez algo para mudar isso. A gente não pode fazer nada para mudar isso. Se fosse só pela gente, a gente estaria lá na lama, né? Não só tapado até o pescoço, mas tapado todo, completamente. Mas Jesus, Deus fez algo para mudar isso em Jesus Cristo. E aí agora a gente pode começar a viver a nossa vida cristã de uma outra forma, né? Onde a gente entregou tudo isso nas mãos de Deus. Ele perdoou, e agora eu posso ser feliz e viver essa nova vida. E aí vem o que a gente costuma cantar nos nossos cultos. Ó Deus, cria em mim um puro coração e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então eu ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. E aí então a gente daquele que não vale nada, que está condenado, quando ganhamos o Espírito Santo, este novo coração que vem de Deus, a gente também passa a levar essa palavra para outras pessoas. Que grande maravilha é a gente poder reconhecer os nossos pecados e saber que tem alguém para perdoar os nossos pecados e nos fazer viver essa nova vida. Essa é a grande alegria de viver sobre a cruz. Por mais que no início pareça horrível, né, como a gente falou até agora, a cruz, mas agora ela ganha esse novo sentido a partir do perdão que Cristo na cruz nos traz. Exato, o apóstolo João, ele também fala, um texto que também é lembrado seguidamente, né? Todos os domingos nós lembramos, na primeira carta de João, lá no capítulo 1, os versículos 6 e seguintes, fala a respeito de viver uma vida à sombra da cruz, viver como filho de Deus ou não. Ele diz assim: portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. São palavras muito duras, por um lado, do apóstolo João, e ele nos adverte a não tentarmos relativizar a questão do pecado, não tentar diminuir a gravidade do pecado, não tentar pensar que, já que Cristo já morreu na cruz, eu agora tenho perdão, então eu posso viver como eu bem quero. Isto é desprezar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele chama a atenção a respeito disso lá no capítulo 3. Ele diz a partir do versículo 18, já disse muitas vezes e agora repito chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo
Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu. Estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Então fica bem claro na palavra de Deus que nós não podemos relativizar o pecado. Quando nós fazemos isso, ou tentamos esconder o pecado, ou quando tentamos compensar, como o pastor Carlos falou, eu cometi esse pecado, mas de 3 lives de culto, hoje então equilibra a coisa. Quando nós tentamos partir para essa compensação, nós estamos desprezando a Cristo. Nós estamos desprezando o seu sacrifício na cruz. Nós estamos desprezando o amor que Deus demonstrou por nós. Estamos fazendo pouco caso daquilo e assim acabamos nos tornando inimigos da cruz de Cristo. Porém, nós vivemos nesse dilema de sermos, ao mesmo tempo, justos pela fé em Cristo, mas ainda humanos. E como humanos, ainda pecadores. E como pecadores, diariamente transgredimos a vontade de Deus. Então, a nossa oração ela deve ser diária e constante. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, um novo coração, uma vontade nova e firme, para que eu possa viver conforme a tua vontade. Eu não vou conseguir, ok, mas aí então eu tenho a certeza de que, mesmo eu tentando, eu não posso ser perfeito, mas, assim, se eu escorregar, cair em tentação, aí então, nesse caso, entra o que o apóstolo João diz aqui, palavras duras de um lado, mas palavras de grande consolo do outro. Se nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados, Deus é fiel e justo. Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se nós reconhecermos e confessarmos, não tentarmos esconder, não tentarmos relativizar. Lá em Provérbios, capítulo 28, diz no versículo 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Quem confessa, Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Viver sob a cruz de Cristo significa reconhecer que eu preciso constantemente da graça e da misericórdia. E esta me é oferecida exatamente na cruz de Cristo. Isso. E sobre esse desprezo que o pastor Samuel trouxe agora, pastor Carlos e também pastor Diego, as misericórdias de Deus, todas vêm por causa de Jesus, por causa da sombra da cruz de Cristo. E uma coisa que eu me lembrei agora de um professor, que ele disse o seguinte: quer saber a importância da misericórdia da cruz de Cristo? Ou de ter Cristo? E eu trago um detalhe que, quem sabe, colegas pastores já enfrentaram no ministério, ou na sua família, como eu também. E se nós um dia ficarmos em coma? A misericórdia da cruz de Cristo é a certeza que ele, no nosso interior, na nossa alma, ele é o refrigério da nossa alma. E se por acaso nós enfrentarmos na nossa família, como um outro estudo que vou preparar daqui a um tempo, com detalhes da medicina, e se como o meu avô que se suicidou enforcado, eu quero encontrar ele no céu. Não é pelo ato dele inconsequente, impensado, mas nos últimos instantes, mesmo quando o coração parou de pulsar, quando o pulmão parou de respirar, quando o cérebro não teve oxigenação mais, Cristo deve se apresentar. Cristo é o único, aliás, não deve, é o único que misericordiosamente se apresenta com as marcas da cruz. É o último instante, nem um segundo, nem um piscar de olhos,
para a pessoa se apegar ainda, mesmo tendo errado tanto a ponto de ele ter preparado a corda na árvore lá na sua chácara. Ele errou. Família que está ouvindo, nunca falei isso, acho que a distância me permite. O que garante que nós vamos encontrar o vovô careca no céu só pode ser a misericórdia de Jesus. Porque no último inteirinho, no último fiapo de vida, ele se apresenta pelas marcas da cruz, independentemente do estado emocional ou independentemente da doença. Porque mesmo quem está, volto a dizer, como o meu outro avô foi então, estava já vegetativo em coma, quando nós vamos ao hospital, num caso desse, a gente ainda ora por quê? Porque o Espírito de Deus traz a misericórdia na alma daquele cristão. E o Alzheimer? E o Alzheimer, estimado ouvinte? Quando a pessoa não se... Quando a pessoa... Acho que travou. Quando a pessoa, pelo Alzheimer, não se reconhece mais, né? A única coisa de misericórdia que nos dá a paz e o refrigério, até no Alzheimer, é que a pessoa não lembra de pedir perdão dos seus pecados. Mas lá no coração, na alma dela, ela teve o ensino que estes pastores estão dando agora. Pastor Diego, pastor Samuel, pastor Carlos, todos os pastores ensinam para que na hora definitiva, na hora da... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda ali, a misericórdia pela cruz de Cristo, ou em Cristo, é a única salvação. Então, isto me lembra outra história do outro pastor, colegas, que eu só termino a fala dizendo: a misericórdia da cruz de Cristo, a viver à sombra, é como se a cruz estivesse sempre em cima de nós, né? E daí, aqueles dias de verão intensos, escaldantes, que a gente lá esperava um ônibus lá no interior ou lá na cidade, e a gente procurava a sombra de um poste de luz. Quem lembra dos postes antigos? Caindo dependurado lá ainda, né? Hoje é tudo poste bonito, poste de ferro, poste de concreto, né? Aqueles postes que ainda a gente catava. Ou aquele... Eu não me lembro agora, me desculpem, quem está mexendo nisso, mas aquelas cercas de arame farpado, como é o nome, os mourões que tinha, aqueles de madeira antiga, madeira do mato, né? A gente brincava lá, tinha aquela sombra que dava aquele frescor quando a gente olhava as outras crianças brincando no potreiro, ou jogando bola, ficava na trave da goleira, ou mesmo uma árvore. Esta sombra que nos dá o refrescor, a misericórdia da cruz de Cristo, é a sombra que refrigera a nossa alma. Então, como o pastor Samuel trouxe, eu me lembrei desses dois professores agora e ferveu na memória para dizer isso, gente. Então, se eu divaguei muito, perdoe-me, mas eu queria deixar uma coisinha ainda, assim, colega. Dentro dos estudos que a gente absorve de outros colegas que sabem muito mais de outras histórias do que nós, né, outras capacidades que eles, outras profissões que eles buscam, teve um momento onde a gente pôde aprender uma coisinha sobre o cuidado com o nosso corpo, não desprezar, o pastor Samuel trouxe, não desprezar a nossa vida, porque ela toda está à sombra da cruz de Cristo. Eu gostaria de fazer um apelo de uma informação muito séria que a gente tem, e não é só para crianças, porque elas não têm acesso a isso, mas pais que compram e dão para as crianças pequenas, ou jovens maiores de 18 anos que têm acesso, ou adultos. Parem de tomar energéticos. Energéticos, nem que é puro ou misturado com refrigerante, ou alguns ainda adicionam bebida alcoólica. Parem, porque este produto químico, ele funciona que o nosso cérebro é assim, ele não é conexão direta, ele tem os neurotransmissores, eles ficam, vamos dizer, 1 centímetro longe um do outro. Quando tu toma energético, segundo autores, a capacidade mental, ela vai a mil, você fica todo eufórico. Só que o problema, aí chega um monte de tipo raiozinhos, fagulhazinhas, fazendo as conexões. O problema é quando passa o efeito. Quando passa o efeito, acontece a morte de neurônios. Então, estas coisas
fazem com que a gente despreze algo muito importante que Deus criou. A nossa mente, o nosso cérebro. Então, assim, é uma coisa que trago agora, por quê? O que tem a ver com viver à sombra da cruz de Cristo? Nós não vamos viver eternamente, o pastor Diego trouxe. Todos vão passar. Agora, se a gente tem noção de que algo causa prejuízo no nosso cérebro, e não estou ditando regras morais nenhuma, aprendi isso, e quero seguir, porque se eu sei que acaba com os neurônios, vamos tentar seguir diferente, né? Isto é também viver à sombra da cruz de Cristo. Porque Ele quer que nós, mentalmente, enquanto não vier uma doença, que a gente valorize com conteúdo bíblico importante para nós, e que a gente encha a nossa cuca com coisas boas que vêm dele, né? Então, permitam-me publicamente, quem já me conhece sabe que eu sou um pouco direto, às vezes eu fujo do assunto, né? Mas não é querer aproveitar a oportunidade, mas realmente isto é uma situação que está se agravando no nosso núcleo dentro da igreja. E como pastor, a gente olha para a nossa igreja, né? Nós não precisamos buscar gratidão, alegria, euforismo nestas questões, mesmo que elas são lícitas e vendidas em mercado. São lícitas. Mas a nossa alegria é o próprio Senhor Jesus, que faz com que eu, num grupo adulto também, eu possa celebrar a vida que vem dele, sem algumas coisas que vão fazer eu depender quimicamente daquilo para ficar mais feliz ou mais agradecido, né? Então, a fé me move a cuidar nas ações que eu pratico. Então, nesse aspecto de desvalorização, em poucas coisas que a gente faz sem saber. E como os pastores, hoje dia do pastor, permitam-me, colegas, para finalizar essa fala, quando os pastores, pastor Carlos, pastor Samuel, pastor Diego, abrirem a boca em nome de Deus, proclamar as verdades de Deus, eles não vão fazer isso jamais para magoar ninguém. Jamais para... Pega pastor Fernando, pastor Gali, todos os pastores de distrito da IELB, né, e outros enfim, evangélicos e também padres que fazem esse serviço muito bem, enfim. Mas todas as vezes que nós buscarmos algo que nós aprendemos de outros colegas e aplicarmos na palavra com Jesus, não é para manipular ninguém. É para a gente dizer assim, olha, eu vi isso, ouvi isso, então vamos valorizar esta caminhada juntos com a cruz de Cristo. E a bênção dele nos traz. Acho que caiu, não sei se vocês estão ouvindo, colegas. Não estão ouvindo? Vou pedir para tu, pastor Fernando, pra tu repetir a tua... vamos ver se... ainda não estou te ouvindo. Dá um oi aí para ver se voltou a fala. Ainda não ouvi. Não sei o que aconteceu, que cortou a fala do pastor Fernando. O final não pegamos. Mas como já diz o apóstolo Paulo, né, colegas? Pregue, seja no tempo certo ou não, viu, pastor Fernando? Às vezes a mídia tenta lhe cortar, infelizmente, viu, pastor Fernando? Não é nós, viu? Não é ninguém de nós que está manipulando a sua fala, viu? Mas estava muito... Internet lá, ele está com a... Ele está com a 4G lá, né? Não está muito boa. Tenta falar aí de novo, vamos ver se vai dar. Tenta falar uma última vez. Agora, vai, fala. Agora deu. Vai, fala. Estou falando, fala. Agora deu, então. Vai. Conseguiram ouvir? Sim. Deu certo. Uhum. Mas essa questão, assim, essa questão acho que é importante a gente ressaltar. Quando a gente se coloca diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados, né, nós não estamos nos colocando diante de alguém que está disposto a nos condenar, nos julgar. Pelo contrário, é alguém que está disposto a nos perdoar. Há estudos que mostram que a visão que a gente tem de Deus
é a visão que a gente tem do pai da gente. Então, conforme o pai da gente nos trata, assim a gente vai ter a ideia que Deus nos trata. Eu sou pai, então, às vezes eu fico meio que me questionando a respeito disso, né? Porque normalmente a nossa reação humana, quando alguém erra, quando alguém faz uma coisa errada, é logo já apontar o erro, condenar, de repente xingar, né? Eu sei porque, infelizmente, a gente faz isso, né? Eu faço isso com os meus filhos, né? Às vezes, até minha esposa diz assim, seja um pouquinho mais calmo com eles, né? Não precisa logo. E às vezes, né? Então, às vezes, a gente acaba isso relacionando com Deus também. Onde, pai, eu errei agora, Deus vai vir com toda a lei em cima de mim. Mas a gente pode olhar inúmeros textos bíblicos, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que falam do Deus misericordioso. O texto de Romanos, capítulo 3, ele diz assim, a partir do versículo 21, Romanos 3, 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem. Todos pecaram. E todos estão afastados da presença gloriosa de Deus. Mas, e eu sempre gosto de enfatizar quando o apóstolo Paulo fala um mas, é porque algo bom vem depois. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Olha só que texto maravilhoso, né? Então Deus mostra que ele não nos trata segundo os nossos pecados pela lei, mas ele olha para Jesus Cristo e ele mesmo ofereceu Cristo. Esta é a ação de Deus para quando ele olha para os nossos pecados. Ele não vem logo para nos acusar ou para nos, vamos dizer assim, usando uma palavra bem humana, nos xingar. Não. Ele vem e ele diz, eu te dei Cristo, Jesus. E ali está o perdão. Né? E essa é o que o pastor Fernando falou, dessa última instância que a gente tem, né? Até o finalzinho, nós temos Cristo. E aí, então, ele continua no versículo 27, dizendo, será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. E quando nós cremos em Cristo, nós podemos ter a coragem de chegar diante de Deus, reconhecer os nossos pecados e ter a certeza que ele não vai estar como um Deus distante, dizendo, não, vai lá e primeiro te redime, faz um monte de coisa. Não, ele já vai estar de braços abertos para nos receber e nos perdoar. A gente pode lembrar o texto que vai ser agora, desse próximo final de semana, né? Texto de Romanos, capítulo 5, ele diz assim, nós não tínhamos força espiritual. Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Porque às vezes as pessoas têm a consciência ou a ideia de que eu preciso ser bonzinho para que Deus me ame. Às vezes a gente passa isso para as crianças. Olha, tu tá fazendo coisa feia, Deus não gosta, né? Cuidado, Deus vai castigar. Né? Então a gente foi incutido, eu acredito, né? Que Deus nos castiga porque somos maus. Bom, então porque nós somos maus, então a gente tem que ser bom para ele nos amar. E esse texto fala totalmente o contrário, vem para fazer uma volta na nossa cabeça. Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido. E aqui maus, ele não está falando do pessoal que cometeu crimes absurdos, ele não está falando de pessoas que cometeram crimes contra a humanidade, ele está falando de mim e ele está falando de ti. Nós somos maus e Cristo morreu por nós, no tempo escolhido por Deus. E aí ele diz assim, Deus mostrou o quanto nos ama. Olha só que lindo é esse amor de Deus. Deus mostrou o quanto nos ama. E este é o amor de Deus. Cristo morreu por nós enquanto ainda vivíamos no pecado, enquanto éramos maus. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres, por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus,
mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Olha só que maravilhoso texto. Eu acredito que muitos agora, no próximo final de semana, vão escutar esse texto de novo. Nós éramos inimigos e Cristo nos reconciliou. Essa cruz, que era loucura, vamos dizer assim, lá para eles, para nós hoje é um símbolo, mas essa cruz, ali Jesus nos redime, ali está a graça de Deus. E aí, eu não vou ler todo o texto, mas o texto, eu sempre digo para o pessoal aqui em Tramandaí, quando eu tenho estudos bíblicos, eu falo desse texto, eu digo, esse texto é texto de cabeceira, é texto que a gente deveria acordar de manhã e ler, e antes de dormir, ler de novo. O texto de Efésios, vou pedir para o pastor Diego colocar na tela aí, para quem quiser anotar, Efésios 2, 1 ao 10. Efésios 2, 1 ao 10. E é nesse texto, começa falando da maldade humana, né? E aí ele diz no versículo 4, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando ainda estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Enquanto estávamos mortos, ele nos trouxe para a vida. E aí vem o famoso versículo 8, pois pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, mas um presente dado por Deus. E aí nós temos todo esse perdão da cruz de Cristo, por causa do amor e da misericórdia de Deus. Não é obra nossa, é obra de Cristo nas nossas vidas. Por isso nós podemos reconhecer, sim, os nossos pecados. Nós podemos chegar diante de Deus e derramar a nossa vida nas mãos dele. Reconhecer até aquilo que está lá mais no íntimo do nosso coração, aquilo que a gente tenta esconder até da gente mesmo, que dá vergonha na gente mesmo e dizer, Deus, eu sou pecador, eu faço isso, eu tenho esses pensamentos, eu tenho essas ações, eu cometo isso, mas eu peço a tua ajuda. E aí então Deus, com seu Espírito Santo, um espírito vivo, um espírito ativo na nossa vida, ele vem para nos transformar e ele quer nos ajudar. Deus não espera que a gente transforme a nossa vida e aí a gente vá até ele. Jesus diz, vem, assim como tu tá, assim como tu és. Né? Confessa os teus pecados, me dá a mão e agora a gente vai caminhar junto. E aí a gente vai vendo, a gente vai tropeçando, a gente vai caindo, a gente vai acertando, tudo isso na graça e no perdão desse Deus que é amor. Isso nos consola, isso nos anima. Isso é viver a vida à sombra da cruz. Não é algo ruim, não é algo que nos oprime, mas é algo que nos liberta e é algo que nos dá a vida. É interessante, eu queria falar aqui um pouquinho sobre essa questão, né? Talvez isso às vezes pode parecer estranho, até para vocês que estão aí ouvindo a gente, vocês de casa. Para mim, que sou pastor, talvez até os colegas talvez compartilhem desse mesmo sentimento. Entender a cruz de Cristo, vamos dizer assim, ou compreender isso é algo meio, eu vou dizer assim, louco, né? Loucura, como o pastor Carlos mesmo falou antes. Isso para nós, digamos assim, para mim, pastor, eu posso dizer isso da minha experiência pessoal, entender essa questão da cruz de Cristo, daquilo que ele fez por nós, né? De como o pastor Carlos falou antes, de ele se entregar voluntariamente. Isso aí para mim às vezes é algo que eu pessoalmente não consigo entender, né? Isso, e por isso eu digo assim, nossa, realmente é algo que a gente diz, é loucura para o mundo, por quê? É loucura porque se para nós é difícil entender, e para mim pelo menos é difícil entender tamanho amor, tamanha graça, entender que essa vida com Cristo é algo tão especial, vamos dizer assim, que essa cruz, ela é ao mesmo tempo maldição, mas ela é ao mesmo tempo uma bênção, como também já foi dito, né, pelo pastor Fernando, pastor Carlos, pastor Samuel falaram isso, né, que ela nos remete aos pecados, nos remete ao nosso eu mais íntimo, mas também nos remete à graça, ao amor, à misericórdia de Cristo.
E assim nos remete a um outro ponto que a gente não vai tocar hoje, porque a gente já falou outras vezes, né, sobre a questão do sofrimento, que a gente sofre, né, este tomar a cruz, né, como eu disse antes, na versão da Almeida, né, ela fala sobre os sofrimentos de Cristo. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto, né, é Mateus 16, 24, para a gente ter uma diferença, a diferença nos textos para vocês verem, né. Na Almeida está como está escrito aí na tela. Na NTLH diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. E aí ele continua, o que adianta, né, alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Né? E daí diz no versículo 27, pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Né? Então, digamos assim, a gente sabe que na nossa vida, por ser cristão, nós temos pecados, nós temos sofrimentos, nós temos dores, e por um outro lado a gente vê a grande misericórdia de Deus, né, a ponto de ele estar conosco. Lá em Mateus 11, 28, se eu não me engano, ele diz para: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Então, a gente vê que essa vida do cristão, a vida sob a cruz de Cristo, ela não é um mar de rosas, né? Mas ela tem uma graça e alguém que nos ajuda a passar por todas as angústias, problemas, sofrimentos, dores, que provém, que são oriundos também da vida do cristão, mas que Deus está com a gente, que Deus está nos abençoando, e que a gente não precisa, vamos dizer assim, negar, a gente não precisa negar aquilo que Cristo, aquilo que Jesus fez, não pode negar também, né, vamos dizer assim, a gente não pode negar aquilo que Cristo fez por nós, e colocar realmente como centro da nossa vida, de todo o nosso ser, de todo o nosso pensamento, é lembrar daquilo que realmente que move o cristão, que é a cruz, aquilo que Jesus fez por nós. E aí a gente segue, a gente vive com dor, com sofrimento, com pesar, com angústia, com seja o que for, né? Mas a gente tem alguém que está com a gente em todo momento nos ajudando, e por isso a gente deve ser grato, penso eu, né? A gente tem que ter esse sentimento de gratidão acima de tudo, né? Saber que Deus está conosco, não é uma questão apenas de, eu sofro porque porque eu sou cristão. Não, eu sofro porque eu sou cristão. Que bom, que bênção que eu tenho. Se eu tenho algum sofrimento por causa de ser cristão, que bom. Eu posso agradecer a Deus por isso. Desculpa aí o meu discurso de novo. Perfeito. Muito legal. Entramos no tema gratidão, então, colegas, nessa parte, né? Tudo aquilo que nos move a agradecer por causa da cruz, isso que eu captei do pastor Diego. Lembrando também, eu não sei se o pastor Diego tem aquele texto de Romanos, né? Romanos 12? Romanos 12, né? Onde a gente, como cristão, né, antes de falar sobre a gratidão, eu acho que esse versículo ele encaminha para isso, né? Onde a gente também lembra a questão de a gente, como cristão, sabendo de tudo isso que Deus fez, faz por nós vamos viver a nossa vida diferente.
E aí o texto fala em não nos conformar com este século, né? O texto então diz assim, ó, e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o início do texto diz assim, né? Portanto, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, né? Então, a gente olha para essa misericórdia de Deus e agora diz, eu não vou viver igual ao que o mundo está falando. Eu não vou ir no caminho do mundo, porque às vezes a gente se engana. E o que o mundo nos propõe parece ser tão legal, tão bom, tão agradável, mas que nos desvia da palavra de Deus. Isso a gente precisa ter muito cuidado. É isso que, cuidado, não vivam conforme os padrões deste mundo. Nós precisamos lembrar quem é que manda no mundo, quem é o Senhor do mundo, não da criação, mas do mundo pecador. É Satanás, é o diabo, inimigo de Deus. E ele quer levar a criação de Deus, os seres humanos, para a condenação. Então, hoje a gente vê muitas coisas assim que parecem ser muito bonitinhas, muito legais, agradáveis, mas que no fim das contas estão nos desviando do que Cristo fez por nós. Muitas filosofias, né, até essas questões da espiritualidade mesmo, né, hoje está muito na moda, né, viver a tua espiritualidade, o que tu tem dentro de ti, procura as coisas boas em ti, a gente tem que cuidar, isso vai nos desviando daquilo que Jesus fez por nós. Então, tomando esse cuidado, né, então, olhando para as misericórdias de Deus, o que a gente vai viver agora? E aí entra esse tema que o pastor Fernando coloca, né? Agora eu vivo na gratidão. Eu olho para aquilo que Jesus fez por mim. E eu vivo na gratidão. Em gratidão a tudo que ele fez por mim. Né? É como se você recebesse... Pois sim. Eu digo, é como se você recebesse um presente muito especial, né, de alguém muito especial para você, e você dizer, pronto, e agora o que eu faço com isso? De que maneira eu vou aproveitar, vou usar? Vou simplesmente pegar e jogar fora? Vou simplesmente dizer, tá, valeu, tá bom, jogar num canto e deixar por assim? Ou dizer um muito obrigado? Não. A melhor maneira de eu agradecer a pessoa que me dá um presente especial é fazer o melhor uso possível daquilo que eu recebi de presente. Por exemplo, um blusão. Agora que está frio, né? Recebi esse blusão de presente da minha esposa. Ok. O que eu vou fazer com ele? Dizer muito obrigado e deixar ele guardado no armário? Vou deixar ele lá jogado num canto, mofando e passando frio? Não. O meu dizer muito obrigado não é demonstrar gratidão. A minha gratidão vai ser demonstrada através do uso adequado daquilo que eu ganhei. No caso do blusão, é vesti-lo para me aquecer. No caso da salvação, nós a recebemos de presente de Deus, por sua graça, por sua misericórdia. Ok, fui perdoado, fui salvo, Cristo morreu por mim na cruz. Que ótimo, obrigado. E agora? O que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou viver da agora em diante? Aí lembro da história de um missionário do século XVIII, eu acho, chegando a uma nova frente missionária, desembarcando do seu barco, ele se deparou com uma tribo indígena que estava prestes a sacrificar um outro estrangeiro que havia vindo para lá. Ele estava amarrado num poste com as mãos presas para trás e ao lado ele pôde perceber um grande caldeirão de água fervendo. E ele, querendo salvar aquele homem, pegou da sua espingarda, deu um tiro para o alto, e os indígenas então se assustaram com aquilo, não conheciam, e fugiram mata dentro.
Aí então ele pegou o seu facão e cortou a corda, ou cipós que prendiam o prisioneiro, e a partir daquele dia, então, o prisioneiro disse, olha, eu ia morrer mesmo, então como me salvou, então a partir de hoje eu vou te servir, eu vou te seguir, vou te acompanhar por onde quer que for, eu vou ser teu servo, teu escravo, o resto da vida. Se não fosse por ti, eu estaria morto. Então, ele, a partir daquele dia, passou a servir e ajudar o missionário no seu trabalho. Nós, quando fomos resgatados por Cristo, pela misericórdia de Deus, o que nós podemos fazer agora? Não é simplesmente dizer muito obrigado e viver uma vida como bem entender, não olhando para aquilo que Deus espera de mim, não espera de mim a partir de agora. Interessante esse texto que o pastor Carlos citou, de Romanos 12, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a nossa resposta. Uma vez que fomos salvos, nós iremos viver agora conforme a vontade de Deus, para honrar, para sermos gratos de verdade, de coração, a Deus que nos deu a salvação. E aí, não viver como segue o versículo, como vivem as pessoas deste mundo. Não vos conformeis com este século. O conformar é tomar a mesma forma, né? Não se amoldar aos padrões deste mundo. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Atrás do que as ondas dizem, né? Lembrando que mundo não se refere ao planeta Terra, no caso, ao mundo que nós vivemos, mas o mundo é tudo que se opõe a Deus e a seu reino. Isto é visto como o mundo. Então, não vivam conforme estes padrões, mas vivam conforme os padrões de Deus. Uma vida santificada, ela é moldada por Deus. É você se colocar nas mãos de Deus para que Ele nos molde como um oleiro vai moldando a forma, vai dando a forma que ele deseja. O não viver desta forma é lembrar do que o apóstolo Paulo diz na carta lá aos Filipenses, é acabar tornando-se inimigo da cruz de Cristo por causa da maneira de viver. E se nós conhecemos a vontade de Deus, se conhecemos a palavra de Deus, e mesmo assim a desprezamos, e mesmo assim queremos viver conforme a nossa vontade, e não procuramos oferecer a nossa vida, dedicar a nossa vida a Deus, o apóstolo Paulo é categórico aqui quando ele diz, embora que Cristo tenha morrido por ti, você acaba se tornando inimigo da mensagem da morte de Cristo na cruz. E o destino dos que vivem assim é a destruição no inferno, pois tem orgulho do que deveria ser uma vergonha e pensam somente nas coisas que são deste mundo. E aí o apóstolo conclui dizendo, mas nós somos cidadãos dos céus e esperamos ansiosamente o Salvador. Viver à sombra da cruz é viver na certeza da salvação. E é viver conforme a vontade de Deus, enquanto nós estamos aqui, aguardando ansiosamente o dia de nós irmos habitar com Ele na glória celeste. Essa tua historinha me lembrou aquele texto, o texto de 2 Coríntios 12, 14, né, pastor Samuel? Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile da vitória de Cristo, né? Então, a gente, como por Ele nos ter libertado agora, nós somos servos dele, né? Aqui o apóstolo Paulo usa a palavra prisioneiros, né? Não no sentido ruim, mas nesse sentido da história que tu colocou ali, né? Andamos com Cristo agora, né? E isso é motivo para dar
graças a Deus. E aí, dando graças a Deus, o versículo de 2 Coríntios 2,14 vai continuar dizendo: como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Então, a gente ser esse perfume agradável, e isso se manifesta na nossa vida de gratidão. Porque se a gente é ingrato pelas coisas, né, se a gente passa, né, a gente não vai ser o bom perfume. Na nossa vida de gratidão, de alegria, isso é viver à sombra da cruz, é nessa alegria, nessa gratidão, sendo bom perfume de Cristo para que ele seja conhecido por muitas outras pessoas, né? É verdade, gente. Só ainda, né, lembrar nessa questão de Jesus ser conhecido, né? Um texto aí, o pastor Fernando saiu agora, mas o pastor Fernando também passou para nós no estudo. Eu gosto sempre desse texto, né? Que ele tem a ver com essa questão da fala, podemos dizer assim, do cristão, a essa sombra da cruz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ele escreve isso lá estando preso, né? É uma situação bem ruim, né? A sombra da cruz levou o apóstolo Paulo para a prisão, né? Ele sofreu, ele teve bastante situações ruins, mas lá de dentro da prisão ele escreve essa carta, né, aos cristãos da cidade de Filipenses e diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar por fome e, né, ele diz outras coisas ali. Isso. Necessitado, eu sei o que é fome, abundância, eu sei o que é passar por necessidade, sei o que é ter muito. E daí lá no final ele vai dizer um outro versículo também mais famoso, talvez, que esse aqui, né, que é o 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu lembro que é Cristo que me dá forças para enfrentar tudo isso, para poder viver alegre, grato por tudo isso que eu tenho na minha vida, momentos bons, ruins e alegres, tristes, felizes ou não, doenças. Eu posso viver contente, sim, alegre, grato. Lembrar que esse viver contente, às vezes, não é ficar sorrindo o tempo inteiro, mas é ter uma vida de gratidão a Deus, uma vida grata a Deus, saber que tudo que eu passo, por todos os meus problemas, situações, eu devo ser grato a Ele por tudo que envolve a minha vida, seja momento bom ou ruim, né? Aí agora, sim, eu acho que o pastor Fernando ia falar, ele acabou saindo, então vou passar a bola para o pastor Fernando, né, para ele finalizar a sua fala. Ele disse que hoje ele tem um dever, né, como esposo, e além de pastor, né, ele tem um dever maior, né, além de esposo, de pai, né, que é cuidar da sua família, dos seus filhos, né? E acho que nós também, né? Por isso a gente não vai se alongar muito mais hoje também, né? Até porque é nosso dia, né? Dia do pastor, e a gente ainda vem no nosso próprio dia aqui trazer essa mensagem, né? Para vocês. Mas eu acho que isso também é gratidão, né? Gratidão a Deus, né? Por esse ministério que nós temos, né? Também as pessoas estarem ouvindo, isso é algo que a gente pode agradecer a Deus, é um momento que a gente, através de levar a palavra, a gente também está agradecendo. Então, vou agora passar a palavra. Hoje a gente pode, sexta é que não, viu, pastor Diego? Sexta é que daí nós temos o... Por isso que sexta-feira eu não tenho live, tá? Só para quem ainda está aqui me ouvindo, tá? A live que era na sexta passou para quinta-feira, tá? Então vai ser amanhã a live de louvor, tá, gente? Não vai ser na sexta. Pastor Fernando, agora sim. Vamos ver se nós conseguimos te ouvir. Isso. Conseguem? Tranquilo. Tranquilo. Saiu porque desconectou, conectei. Então, se cair no meio, colegas, Deus os abençoe e continuem. Eu, 9h30, então, preciso me retirar hoje à noite, tá? Agradeço demais, ouvintes, filhos de Deus, Deus os abençoe também. Caso o sinal caia, às 9h30
30h35 eu mesmo peço autorização, vou ter que sair, mas se cair antes, que Deus os abençoe sempre no coração em Jesus que vocês carregam, e cada momento que vocês encontram pessoas e pessoas encontram vocês, Jesus está brilhando. Então, com a graça de Cristo, continuem firmes no amor que vocês dividem na terra. Eu que gostaria de trazer, estão ouvindo agora? Cortou? Não. Bem, eu preciso agora só tá de um bom. positivo, tá meio estranho. Tá. Eu gostaria de terminar esta parte da minha parte, que eu possa estar com os colegas e os queridos cristãos ouvintes, Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, sobre esta questão da gratidão final. Gente, algumas coisas no meu coração são difíceis de eu lidar comigo mesmo, lidar comigo mesmo. A minha esposa também sofre muito com o Fernando, depois de 16 anos casados, 19 anos juntos, mas surpresas vêm por causa do pecado do Fernando, né? Colegas pastores aí, volta e meia a gente está junto e tem coisas que a gente traz do nosso coração que é humano, né? Então, assim, as minhas chateações, queridos filhos de Deus ouvintes, as nossas chateações, elas, é só a gente pedir com consciência, como os pastores colocaram pela Bíblia, né? É só a gente dizer, olha, desculpe, me perdoe, porque o mais importante é que, como Deus nos abençoou em Cristo Jesus, Ele nos perdoa e Ele nos ama e nos quer bem. Então, os nossos corações, o meu coração, se chateou alguém da minha família, que isto não sirva de motivo para a gente se reencontrar só lá no velório, e daí num velório pedir as pazes. Que a gente possa, sei lá, pela internet, pelos meios de informática, que a gente possa, nesse espírito de gratidão a Cristo, que a gente possa dizer para todas as pessoas, eu sei que eu sou chato, desculpe. Eu sei que eu sou chato muitas vezes, então me desculpe, tá? Mas, graças a Deus, olhando para essa tela e finalizando hoje, eu posso ver aqui o pastor Carlos, o pastor Samuel, o pastor Diego. E todos os outros ouvintes, familiares deles, familiares de vocês que estão nos ouvindo e outros que verão esse vídeo gravado. Graças a Deus que Deus deu vocês para eu viver. A minha vida não teria graça sem a presença de vocês. Que Deus os abençoe porque vocês são amados por Jesus e tornam a minha vida mais feliz. E se alguma coisa acontecer de chateação humana, não é isso que vai diminuir a minha oração por ti e a minha certeza de que você está no coração de Jesus e que nós vamos todos nos encontrar no céu, certamente. Então, um grande abraço e que bom que nesta etapa da minha vida, na nossa existência terrena, que bom que Deus permitiu que cristãos fizessem parte do nosso convívio. E isso faz com que eu seja mais agradecido a Deus e que eu possa ver que as dificuldades são menores quando eu tenho filhos de Deus comigo. Um grande abraço no coração, bênção de Deus, colegas pastores, continuem nesse ministério bonito que vocês honram o chamado divino e o das vossas paróquias. E no final, eu tenho que sair daqui a pouco de novo pedindo desculpas a todos, né? Mas acho que vamos lembrar aqui o evento da terça-feira no seminário, que foi as doações, alguma coisa assim, né? Eu não consegui conversar antes com os colegas de orarmos em agradecimento. Agradecimento. Tchau, tchau, bye, bye. Pastor Fernando, antes de sair, Pastor Fernando, você pega depois esta sua fala e ouça com os olhos fechados e aí faça de conta que sou eu que estou falando para ti.
Opa, obrigado. Pode ser? Valeu. Vamos comer uma macarronada não vou também um repetir dia, tudo isso, tá bom? tá? Valeu, valeu. Muito bem. Muito bem, vamos seguir? Seguindo, encerrando, finalizando. Eu fiquei pensando antes, o que tem sexta-feira? O que tem sexta-feira que não dá para ter live sexta-feira? Qual é o problema Vai de ter live sexta-feira? sexta-feira? Pois é, digo, por que não? Aí que me liguei, sexta-feira, dia 12 de junho, né? Pois é. É uma maneira de ser grato a Deus também, né? Como eu falei antes, fazendo o melhor, uso não é bem a palavra, né? Como é que vamos dizer assim? Usufruindo bem das bênçãos que Ele nos dá, inclusive das nossas famílias. Né? É uma maneira de honrar a Deus, né? Pela graça, pela dádiva que Ele nos dá. Além de todas as bênçãos espirituais, além da salvação, além de todas as bênçãos, também as bênçãos desta vida tão especiais, coisas tão especiais. Nós não podemos desonrar a Deus, né? Tampouco desonrar as nossas famílias, desprezando, deixando de lado, mas honrando a Deus, né? Com um convívio saudável também com as nossas famílias. Pastor Fernando, que Deus abençoe a tua família, especialmente a Priscila, nesse momento, né, nos contando os dias para ver o rostinho do seu filho. Ao mesmo tempo, né, que Deus abençoe também a Rebeca, né, que ainda tem um caminho um pouco mais longo pela frente até chegar nessa fase que o pastor Fernando está agora. Sei como é que é, passei por isso já 2 vezes, então a gente sabe da ansiedade que dá. E então, sejamos gratos a Deus, né, por podermos desfrutar destas bênçãos que Ele nos dá, né, e honremos esta forma de Deus demonstrar a sua gratidão também por cada um de nós. Essa questão da gratidão, eu olhar para Deus agradecido e ver o que Ele me deu, onde Ele me colocou. E ali, então, né, viver essa nova vida que Ele nos deu, né, com amor, com perdão, com alegria. Essa é a forma de ser agradecido a Deus, né? Olhando para aquilo que a gente recebeu de Deus. Agora, então, a gente passar isso para as outras pessoas, né? Então, a gente, como pastor, a gente poderia dizer assim, como eu vivo em gratidão a Deus? Bom, exercendo a minha função com alegria, né? Com prazer, isso sendo uma coisa boa, né? A gente como pastor, né? A gente na família, como o pastor Samuel disse, né? Cuidando bem da esposa, do esposo, dos filhos, dos pais. É ali que a gente demonstra essa gratidão na maneira da gente viver. No nosso local de trabalho, fazendo a nossa função sempre o melhor possível. Essa é a forma melhor que a gente tem de expressar toda a nossa gratidão ao nosso Deus, né? E a gente, como pastor, eu diria assim, eu particularmente, né? A gente está vendo várias pessoas nos parabenizando, né? A gente, como pastor, a gente precisa ser dupla ou triplamente agradecido, né? Porque a gente tem a oportunidade de, na nossa função, no nosso trabalho, a gente está em contato direto com a palavra de Deus, que é o melhor que cada pessoa pode ter. A gente tem essa função maravilhosa de levar o evangelho a outras pessoas, de fazer com que outras pessoas se fortaleçam na fé. E como é bom a gente ouvir assim, coisa boa essa tua palavra, pastor. Não é minha, é de Deus, mas a gente é o porta-voz. Então, esses parabéns que a gente recebe, né, nessa função, também dizer às pessoas, a gente gosta de fazer essa função porque traz alegria às outras pessoas, né? Então, a gente ser feliz no que a gente faz como pastor, isso é meio caminho andado para que a gente possa levar a palavra também. Isso é uma vida de gratidão, né? Onde nós pastores também vivemos ela. Como eu havia comentado mais cedo, né, enquanto a gente estava conversando, aquele texto de Mateus 19, se eu não me engano, que Jesus fala a respeito de família. Isso é uma coisa que na minha realidade... 19 e 29. Estou falando
particular, né, Mateus 19, versículo 29, e todos os que por minha causa deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Isso a gente percebe, e eu sou muito grato a Deus por isso. E eu quero aproveitar a oportunidade agora também, que tenho vários familiares que estão acompanhando o estudo bíblico, e também os membros da Congregação da Paz aqui de Osório, aproveitar esse momento para agradecer de público, agradecer de todo o coração mesmo. Eu ia fazer um post bonitinho hoje no Face, mas eu não achei que seria o ideal hoje, então deixei. Mas eu gostaria de agradecer de coração a todas as manifestações de carinho, todas as manifestações de consideração, de amor, que recebemos hoje pelo Face, pelo WhatsApp, por telefone, de pessoas que não são apenas membros da igreja onde eu exerço o meu ministério. Não, como Jesus diz aqui, quem deixar familiares receberá 100 vezes mais e também a vida eterna. Eu posso dizer que eu considero a todos como irmãos na fé. Antes de qualquer coisa, irmãos na fé, irmãos que Deus colocou na minha vida, e me deu o privilégio de poder anunciar a eles a palavra de Deus. É uma grande responsabilidade, um grande compromisso que pesa sobre meus ombros, que pesa sobre os ombros dos colegas também. Não é um trabalho fácil, simples, a gente conhece as agruras também, mas também as doçuras que o ministério traz, e uma das muitas doçuras que o ministério traz é esse relacionamento bem próximo junto com os irmãos na fé. Então, de público, agradecer de coração a todos os que de uma ou de outra forma se manifestaram, a mim diretamente, né, parabenizando, cumprimentando pelo Dia do Pastor, os mimos que a gente recebeu, né, presentes de membros, de amigos e irmãos na fé, pessoas que são familiares nossas. Como eu havia comentado com o pastor Carlos mais cedo, em todos os lugares que eu passei, eu tenho não apenas conhecidos, membros de uma antiga paróquia, comunidade, mas tenho irmãos na fé, tenho famílias. Teria, digamos assim, lugar onde ficar, teria casas, irmãos, pais e mães, né, que unem-se a nós em nossa vida e que dão à nossa vida um sabor todo especial. A vocês, queridos irmãos na fé, de todas as congregações por onde eu já passei, da Congregação da Paz aqui de Osório, a você que está assistindo, muito obrigado por tornar a nossa vida mais doce, além da doçura do Evangelho, a doçura, o calor do amor do coração de vocês. Muito obrigado, que Deus continue abençoando as suas vidas junto com as nossas e possamos juntos celebrar a Deus na eternidade. Então, eu vou lendo aqui os comentários, escrever aqui, agradeço ao pastor Fernando, ele já saiu aqui, mas agradeço a ele, né, por ele estar participando e também foi ele a sugestão deste nosso tema hoje, muito importante, acho que também para o nosso dia, né, nós como pastores, né, sabemos realmente, né, não por ser pastor, né, mas sabemos como é também ter essa vida conectada a Cristo e ligada de uma maneira especial, vamos dizer assim, a essa sombra da cruz de Cristo, né? Então, como já foi dito, né, também mencionado naquele texto ali de Mateus 19, né, 29, né, de que a gente acaba deixando, né, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, terras, receberão 100 vezes mais
isso é verdade, né? A gente recebe 100 vezes mais na vida hoje, né? Isso eu posso dizer, eu tenho pai, eu tenho mãe em diversos lugares, irmãos, né? Eu posso dizer assim, em lugares todos que eu passei, amizades e pessoas muito queridas para mim e que também me cumprimentaram, e agradeço a elas assim por todos os comentários que já recebi no dia de hoje, seja por WhatsApp, seja no Facebook. A gratidão que eu tenho é imensa, assim, né? Como diz aqui, receberei 100 vezes mais, acho que até mais de 100 vezes, eu posso dizer assim, né? Porque são amigos e pessoas muito queridas que eu tenho aí também espalhados, dá para dizer assim, por todo o Brasil, de norte a sul, leste a oeste, né? Essa família da fé, isso só é proporcionada graças também a esse chamado que Deus enviou para mim, para os pastores que estão aí também, e eu acredito que eles também então têm esse mesmo sentimento que eu, né, de ter diversos pais, mães, amigos, irmãos na fé, devido também a isso, a termos às vezes que abandonar e deixar nossa casa, nossa família às vezes de lado, para levar o evangelho, né? Pastor Samuel sabe que ele foi pastor lá no Maranhão, eu fui pastor lá no Piauí, sabe como é que também as distâncias complicam às vezes a gente um pouco nessa questão, especialmente de estar longe da nossa família, né? A gente sabe como isso é um pouco difícil, né, pastor Samuel? Né? É uma realidade, uma cultura completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Então a coisa complica, é muito diferente. No meu caso, minha experiência, eu era novo, tinha 23 anos, quase 24, recém-formado, recém-casado, fazia uma semana que estava casado. A minha esposa, que está ali atrás, escondida, teve coragem de ir junto para lá, eu sou grato a Deus por isso, né? Mas assim, apesar das dificuldades, a gente precisa ser grato a Deus também pela maneira calorosa e carinhosa, né, que as pessoas lá nos receberam, nos acolheram, pessoas que a gente tem amizade ainda hoje, que a gente conversa ainda hoje, né? Então, embora a distância tenha nos separado, agora de momento, de coração ainda estamos unidos, né? O apoio, o carinho que eles nos concederam, entendendo também a nossa realidade, situação de estar distante também dos nossos familiares, foi muito importante para nós também. É uma realidade, uma cultura completamente diferente, mas nós fomos acolhidos para dentro de famílias, fomos acolhidos para dentro de vidas, né, de outras pessoas, né? Isso é motivo de graças e louvor a Deus. Com certeza o pastor Carlos também deve ter esse sentimento também com relação à sua congregação. Já vimos isso que nas outras vezes, nos outros estudos bíblicos, muitas pessoas que participam conosco também vêm de Pelotas, comentam aqui na live. A gente sabe que como é bom, né, ter essas pessoas que às vezes não são da nossa congregação atual, mas pessoas que a gente criou uma afinidade, né, e isso é muito bom. Eu só tenho também a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Muito obrigado a todos que estiveram conosco, estiveram com a gente, né? Gente, acho que era isso. Eu vou me despedir já agora, né? Antes da oração final. Então, agradeço a todos pela presença e nos vemos, então, na próxima quarta-feira, novamente no Estudo Bíblico, né? Mas quem quiser aí participar amanhã, né, na nossa live de louvor, e sempre digo aí, ainda um recado final de nossos estudos bíblicos, que a gente já está aceitando sugestões de tema para os nossos estudos bíblicos, né? Nós já temos um tema bastante interessante,
que nós estamos aí, vamos tentar trazer para vocês, né, que é sobre questões de eventos, vamos dizer assim, paranormais e outras coisas que as pessoas têm muitas dúvidas, né, e nós vamos tentar estudar sobre isso, né, e vamos aí conversar com pastores que são mais aprofundados nesse assunto, e vamos nós também nos aprofundar nele para trazer para vocês. Mas a gente recebeu isso como sugestão, né? Foi alguém que sugeriu esse tema para nós. Assim, nós dizemos para vocês também, sugiram temas para a gente poder estudar nos nossos próximos estudos bíblicos aqui, temas sugeridos por vocês, para esclarecimento, às vezes, de dúvidas que as pessoas têm, ok? Obrigado, gente, boa noite, fiquem com Deus, feliz dia do pastor para todos os colegas, especialmente pastor Samuel e Carlos, que ainda estão na live. Obrigado. Muito obrigado. Deixa eu me despedir agora também, então depois o pastor Carlos, né, encerra com a oração. Só lembrando essa questão de sugestão, esse tema proposto sobre eventos sobrenaturais ou parapsicológicos ou coisa assim, é um assunto um pouco mais difícil de abordar. A gente precisa de uma base maior, então precisa de mais tempo de preparação. Outras sugestões podem ser dadas e, à medida do possível, nós iremos trazer esses temas para a conversa, nosso debate e estudo aqui em nossos momentos online. Agradecemos a companhia de todos, desejamos também que Deus os acompanhe e os abençoe. Queridos colegas que estiveram junto conosco, pastor Fernando já saiu, pastor Diego, pastor Carlos, nossa parceria de sempre, muito obrigado, que Deus abençoe, parabéns mais uma vez pelo dia de vocês, pelo dia do pastor, pelo nosso dia, né? Lembrando também que nós teremos o nosso momento devocional online amanhã à noite, a partir das 19h30. Que Deus abençoe a todos. Uma boa noite, com a graça de nosso Deus. Também agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço aos colegas aí. Desejando um feliz dia do pastor a todos os pastores. Eu, de forma especial, agradecendo aqueles que me parabenizaram também no Facebook, né, no WhatsApp. Um agradecimento bem especial à minha congregação, onde estou agora, a Congregação Cristo de Tramandaí, né, a todos os membros, todo o apoio que nos é dado aqui, né, e continuamos com as bênçãos de Deus trabalhando. Lembro que aqui as nossas atividades, nós temos a cada 15 dias uma live de louvor, no domingo à noite, 18h30, nós tivemos nesse domingo, então pula esse domingo, no outro nós teremos novamente, mas nós temos as nossas atividades, cultos, pelo YouTube, né, são cultos então gravados, não é momento online, ou não é momento ao vivo, né, é uma live, mas então quem quiser, os nossos cultos, devoções, então estão todas pelo YouTube, também a gente compartilha no Facebook, no YouTube é pelo meu canal, né, que eu acabei usando ele para passar adiante, né, essas devoções, Carlos Henrique Vai, se alguém quiser entrar lá, né, então pode colocar ali e ter acesso aos nossos cultos, devoções aqui também da Congregação Cristo. Neste momento, então, para finalizar, queremos falar com o nosso Deus em oração, queremos, então, incluir os pedidos, né, então, orar pelo Thiago Halles, também queremos orar pela Luísa, que continua na UTI, também pelos seus familiares, também queremos incluir nas nossas orações os familiares da dona Milza, que ela faleceu, esse foi um pedido de oração também do Gilberto Regina, né, já na semana passada nós oramos pela dona Milza, ela acabou falecendo, nós oramos a Deus para que cuide dos familiares, família Storer, né. Queremos também orar aqui da Congregação Cristo, quero colocar duas pessoas, o Enio e a Aronca, né, ele continua num estado de coma, né, ele fez cirurgia em janeiro, e a cirurgia não foi como se gostaria que fosse, ele acabou ficando em coma, então está num estado bem complicado de saúde, oramos por ele, também pelos familiares. Também queremos incluir nas nossas orações o presidente aqui da congregação, o Paulo, que no dia de ontem fez uma cirurgia, né, uma ablação, coração, então oramos, está em Porto Alegre, está se recuperando, graças a Deus foi tudo bem, oramos para que Deus continue também cuidando dele. Oramos pelos pastores, também pelas congregações, para que Deus continue sempre derramando muitas bênçãos, para que o evangelho continue sendo levado,
E também queremos agradecer de forma especial as doações ao Seminário Concórdia também, incluindo isso nas nossas orações. Convido então cada um que está aí conosco para falarmos com Deus em oração. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial, nós chegamos diante de Ti para agradecer pelas muitas bênçãos que recebemos das Tuas mãos. Ó Senhor Deus, agradecemos pelo perdão, pela misericórdia e pelo amor que Tu nos dás por meio de Cristo Jesus. Agradecemos porque o Teu Espírito Santo atua em nossas vidas e nos traz esta certeza do perdão e a garantia da salvação. Nós podemos ser as pessoas mais felizes do mundo, porque temos isto de Ti de forma gratuita. Tu não cobras nada, Tu nos dás como por graça das Tuas mãos. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que Tu nos uses como Teus instrumentos, para que com muita gratidão no coração, nós possamos levar este Teu Evangelho, a boa notícia de salvação, para outras pessoas, para que também tenham esta alegria. Ó Senhor Deus, junto com o salmista, nós pedimos, cria em nós um coração puro e dá-nos sempre a alegria da Tua salvação. Amado Pai Celestial, nós colocamos nas Tuas mãos todos aqueles que estão nos assistindo, as famílias, congregações, pastores, para que Tu estejas conduzindo sempre todo o trabalho. Ó Senhor Deus, pedimos sempre que nós possamos ser usados por Ti, para que o Teu Evangelho seja conhecido no mundo inteiro. Ó Senhor Deus, abençoa cada pastor nessa função a qual Tu os chamaste, para que possam sempre estar em alegria, em gratidão e animados, fortalecidos com o Teu amor. Senhor Deus, nós também chegamos diante de Ti para colocar todas as pessoas que conhecemos, que lembramos nas Tuas mãos, aquelas que estão passando por problemas, por dificuldades, aquelas que fizeram cirurgia, estão se recuperando, aquelas que estão em estado de saúde complicado. Ó Senhor Deus, esteja com cada uma delas, protegendo, cuidando, e na medida do Teu querer, também restaurando a sua saúde. De forma muito especial, ó querido Deus, esteja com o Enio, com o Paulo, também seja com a pequena Luísa, também com o Tiago Rales. Ó Senhor Deus, cuida de cada um deles e provê de acordo com a sua necessidade. De forma muito especial, nós queremos colocar nas Tuas mãos os familiares da Milza, que faleceu, esteja cuidando de toda a sua família, consolando na certeza do perdão e da vida eterna. Esteja consolando os seus Caiu a internet do pastor Carlos. Vamos esperar um minutinho para ele. Voltou. Vamos continuar então a oração. Okay. Ó Senhor Deus, nós pedimos também que Tu agradecemos também pelas doações que recebemos aqui do distrito do Dili Norte. Ó Senhor Deus, agradecemos por cada família, por cada membro e congregação que se empenhou. E pedimos, derrame as Tuas ricas bênçãos sobre estas congregações e famílias. Deus, esteja conosco em todos os momentos, de forma especial neste momento de pandemia. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos e oramos, conforme Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Um grande abraço, queridos colegas, fiquem com Deus, uma boa noite a todos.